Estou aqui novamente, tá? Eu sou Rosaki, reprogramador mental, e alguém que vai te empoderar para transformar a sua realidade. E muitas vezes vai te dar coió para isso, para que você se ligue, tá? Esse sou eu. Muitas vezes eu vou brincar, muitas vezes eu vou dar coió. Faz parte do processo. Então, eu quero fazer esse vídeo sobre o soltar, tá? Eu quero falar um pouco sobre o soltar, vamos dizer que uma parte 2 sobre o soltar. Soltar é deixar ir. Soltar é confiar, é sair do controle, é não controlar como as coisas vão acontecer, é viver no estado final das coisas. Eu até escrevi um texto que eu digo exatamente aqui. Deixar ir é se desfazer de todas as coisas que não vibram mais no seu nível. Soltar é entender que todas as pessoas que conhecemos cumprem um papel específico em nossa vida. Deixar ir é perceber que todas as situações vêm para nos deixar algo. Mas, acima de tudo, deixar ir é saber agradecer por tudo que aconteceu e que não está mais em nossa vida. Então, eu vejo muito de vocês preocupados com a questão do soltar, e aí eu quero dar um exemplo prático que eu vivenciei em relação ao soltar com questões familiares. Muitas vezes a gente inicia o processo de autoconhecimento e aí a gente quer mudar todo mundo. Muitas vezes a gente inicia o processo de autoconhecimento e a gente quer mudar o nosso filho, a gente quer mudar a nossa mãe, a gente quer mudar uma pessoa, a gente quer mudar o outro, né? Ou então a gente não quer largar de determinadas coisas, a gente não quer largar de determinadas pessoas. Ah, não, fulana, eu gosto muito dela, eu gosto muito dele, eu não consigo viver sem. Tudo que você não consegue viver sem é algo que vai te aprisionar. Tudo com que você não consegue viver sem é algo que vai te aprisionar. E uma das coisas que eu aprendi com o meu mentor, Hélio Couto, foi o seguinte: se você solta a necessidade de agradar, se você solta o perfeccionismo, se você solta a forma como isso chega até você, você começa a viver no flow, você começa a viver em paz, você começa a viver sendo você. Tem algo que a gente precisa compreender também sobre o soltar, que é o seguinte: quando você sabe quem você é, quando você trabalha o seu autoconhecimento, quando você trabalha o seu desenvolvimento, o seu autocontrole, a sua autorresponsabilidade, tudo isso vocês trabalham junto comigo. Você sabe quem você é, você sabe quais pontos você precisa melhorar, e as críticas e os elogios não movem mais a sua realidade. Vocês não podem viver a partir de críticas e de elogios. Quem vive a partir de críticas e de elogios, vive a partir do paradigma. Quem vive a partir de críticas e elogios, vive a partir do que o outro pensa. Não entendeu que você é criador da sua realidade. E como criador, você precisa compreender o que são seus pontos fortes, o que são seus pontos a serem ajustados. Porque não existem pontos fracos. Existem pontos a serem ajustados. Existem pontos que a gente precisa deixar para trás, coisas que a gente precisa deixar para trás. Eu vi o depoimento de uma ressonante que ela falou assim, que ela abriu o restaurante para a filha, ela fez isso para a filha, ela fez aquilo. Ou seja, mais uma vez, a gente tenta mexer no processo das pessoas. Entendam, pessoal, que a maior responsabilidade, desculpa, que você tem aqui nessa realidade é com você, não é com o outro. O outro é um reflexo seu em algum grau. E aí, houve um depoimento de uma consulente minha, de uma mentorada minha, que ela falou que chegou um momento que o filho dela estava numa situação de droga tão grande que ela falou para ele: você pode se... Agora não faça isso aqui na minha casa. E não espere que alguém vá velar o seu corpo. Porque eu entendo, eu respeito o seu processo. Porque eu solto, eu escolho soltar. Eu tiro esse peso que não é meu, de mim, e devolvo a você. E a gente, isso pode parecer, para esse paradigma, um trauma e drama uma mãe falar isso. Ou um pai que seja.
Mas a gente precisa soltar, a gente precisa deixar ir, porque isso fazia mal à família dela, isso fazia mal a ela. Deixar que o outro viva a sua escolha. E aí, quando ela tomou essa decisão de forma verdadeira, trabalhando a vibração dela, ajustando os corpos, ajustando a realidade dela, se trabalhando, se desenvolvendo, ela conseguiu tomar esse posicionamento de verdade. E aí, pessoal, como era verdadeiro, a pessoa se transformou. A pessoa escolheu se transformar. Mas para isso ela precisou encarar a fronteira. Então, todas as vezes que você estiver na fronteira e você não entender a lei da persistência, e você não tiver com seus corpos alinhados, e você não tiver com uma mente forte, você não tiver até um mentor para te orientar, você vai dar com os burros na água. Você vai chegar na fronteira e você não vai saber ajustar essa realidade. Eu tinha uma crença, que eu quero compartilhar com vocês, que eu era uma pessoa, como é que chama, gente? Que eu era o cocô do cavalo do bandido. Vamos resumir assim. Que eu era uma persona não grata. Quando eu trabalhei os meus corpos, quando eu ajustei os meus corpos, quando eu ajustei a minha realidade, quando eu comecei a me desenvolver, a me autodesenvolver, muitas vezes aconteceram situações, isso é surreal de perceber. É surreal, é impressionante de perceber. Situações parecidas com as situações anteriores, em que as pessoas tentavam, em algum grau, me desrespeitar, e que eu tinha um posicionamento claro com as pessoas, e naquele momento as pessoas travavam. Por quê? Porque a pessoa sou eu. Eu estou dizendo a mim que eu não aceito mais isso. Então, quantas vezes você precisou dizer não a alguém? Quantas vezes você precisou se posicionar com alguém e você não conseguiu? Porque você não tinha uma autoimagem forte. Porque você não tinha uma autorresponsabilidade, uma autossegurança. Porque você não persistiu em compreender que você é o criador desta realidade. E que você criou algo legal e algo que você não achou legal. Mas que esse algo não legal, como eu falei naquele texto, cumpre um papel, traz uma habilidade, está lhe mostrando algo que a gente precisa olhar, mas que a gente não pode olhar como vítima. Ai, meu Deus, é porque eu me vi de... Não, que a gente precisa olhar como adulto, como uma criança equilibrada, como uma criança equilibrada que olha e fala, ah, legal, tá? Tem um vídeo que eu acho bárbaro, que o menino pergunta pro o casal, que é um casal homoafetivo, pergunta assim, ah, vocês são um casal? O menino, ele tá brincando de bola, ele para a bola, para de jogar bola e pergunta pro casal, olha o que é uma criança em equilíbrio. Olha o que é uma criança interior equilibrada. Pergunta pro casal, vocês são um casal? Vocês são casados? Aí o casal responde sim. Aí ele fala, vamos jogar bola com a gente. É isso. Não encara, não cria significados. Não olha a coisa como uma ofensa. O que o outro faz para você não pode te ofender. Se te ofende, você precisa lidar com isso. Se te incomoda, você precisa lidar com isso. Algo que eu sempre percebi é que enquanto eu era incomodado com as coisas, eu sentia que, na verdade, eu era ferido, eu era infeliz. Mas isso não quer dizer que você não vai ter posicionamento. Mas isso quer dizer que você vai ter clareza de quem você é, dos pontos que você precisa trabalhar, do que você precisa desenvolver. Então você não funciona mais a partir dos feedbacks dessa realidade, da inteligência artificial dessa realidade, do paradigma dessa realidade. Você funciona a partir de quem você é, do que você acredita profundamente. Entendendo que você é um criador e que toda experiência tá te trazendo uma habilidade, cara. Que você não pode ficar na vítima. Imagine um milionário vítima. Como é que é isso? Como é que é ser isso? Imagine um grande empresário vítima. Imagine um treinador mental vítima. Imagine um reprogramador mental vítima. O que é que ele ia fazer com as pessoas? Imagine se Ford olhasse e pensasse, ah, não, eu não posso criar um carro porque ainda difícil. Não ia dar certo. Você está aqui para dar certo. Todas as habilidades já estão dentro de você. Por isso que eu falo, não é um negócio de, ah, eu vou desenvolver, a gente vai criar habilidades. Não, a gente vai desenvolver, vai tirar do que está dentro de você. Sabe? Porque já existe. Você não é uma folha em branco.
Não existe isso. Você é um ser eterno que vivenciou zitrilhões de coisas, mas que esqueceu. E o meu papel como reprogramador mental, o meu papel como seu treinador, é te lembrar, principalmente, que você não é esse corpo e essa mente, que você é você opera essa máquina. Que por mais que lhe disseram que você não opera, você opera. Você é um criador consciente. Você é um criador que está inconsciente, mas que a gente conscientiza. Sabe? Então a gente precisa entender isso, compreender isso. Soltar é deixar as coisas, o outro ser, ou as situações ou as coisas, como elas querem. Isso começa, pessoal, do pequeno, lei da correspondência, alinhamento com a lei da correspondência. É entender que se essa caneta ela não faz mais sentido, deixa ela lá. É entender que se esse mouse não faz mais sentido, eu deixo ele lá, eu dou, eu tiro da minha casa, eu não acumulo, eu não me apego. Ah, que isso? Não. Que o outro quer viver a experiência. Deixa o outro viver. Tá tudo certo. Eu vivenciei isso com meu pai. Sabe? Eu tenho 2 pais. Um pai era totalmente desequilibrado, hoje está equilibrado. Queria viver essa experiência. Deixa ele viver, tá tudo certo. É a experiência dele, ele é autorresponsável, ele é Deus. Ele manifesta a realidade dele. Não posso intervir. As minhas expectativas são as minhas expectativas. Sabe? O que eu queria que fosse, eu criei, eu vim para cá com esse pai, para me mostrar alguma coisa. Então, tudo na sua realidade está te mostrando coisas que você precisa desenvolver. Você precisa ter habilidade. Então, é por isso que eu sempre repito para vocês a importância de ter um mentor, a importância de fazer as mentorias, a importância de limpar, de fazer as limpezas energéticas, né? As liberações energéticas, de deixar as coisas do passado no passado. Tem um trecho bíblico que eu acho bárbaro, bárbaro, um trecho bíblico. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça. Pense pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então, o que é o caminho certo? É as crenças que essa realidade criou? Não. É o que você quer. É o que você deseja. Não se desvie. Não pense mal. Ou seja, não olhe para o passado. O momento de olhar para o passado é no ajuste dos corpos. Ajustando os corpos, a gente não olha mais. A gente nem fala. Entendem? Então, esse empoderamento, esse poder pessoal é o que vai fazer você criar a sua realidade, o que vai fazer você criar os emaranhamentos que vai te levar para o que você deseja. Então, enquanto você se comportar como a vítima, o sofredor, o que está preso, o que o outro não me deu, solta. Solta. Seu pai e sua mãe foram o que eles puderam ser. Tá tudo certo. Agora a gente fala isso da boca para fora. Mas quando a gente ressignifica isso, as coisas fluem. Acontecia comigo. Enquanto eu falei da boca para fora, as coisas não fluíram. Enquanto eu comecei a falar, a deixar as pessoas serem a manifestação do que elas desejam ser, tá tudo certo. Elas estão trazendo para você habilidades que você precisa desenvolver, como tudo está trazendo. Sabe, não fica fixo, preso, soltar é isso. Eu vejo que uma interpretação de soltar, que, ai não, eu tenho que soltar o meu desejo, como é que eu solto? Solta o pequeno. Solta a roupa que está lá presa no seu guarda-roupa, que você ainda não doou, que está aqui apegado, porque foi fulano que lhe deu. Vamos soltar nisso? Vamos soltar no pequeno, para que o grande se manifeste. Vamos soltar no dia a dia, sabe? Vamos soltar no que você está apegado, nos vícios que você está apegado. Vamos criar hábitos melhores. Vamos tomar uma decisão e seguir firme nessa decisão, e persistir. Vamos soltar o velho eu, soltar a velha autoimagem. Então, soltar é isso. Não é essa coisa grandiosa, dramática, que eu vejo muitas pessoas fazendo. Se você já tem, logo você solta.
Se você já manifestou a roupa maravilhosa que você quer, logo você vai dar o que você tem, para dar espaço para as coisas se manifestarem, para dar espaço para que o universo, para que o poder infinito que habita dentro de você se manifeste. Crie junto com você. Então esse é o vídeo de hoje e voltemos ao silêncio.